8h05 e agora nós vamos à entrevista de hoje do Jornal da Manhã, com o radialista Bosco Gouveia, né? Ele que chegou aqui em Rondônia na década de 80, né? Bosco chegou para trabalhar na Rádio Eldorado do Brasil, a rádio nem existe mais, né, Bosco? Não. Quero que você dê um bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Para a gente é um grande prazer, uma alegria receber você aqui como entrevistado do dia hoje. Bom dia, Vitor Júnior, bom dia, ouvintes, telespectadores e seguidores aí da TV Informe na Hora. A satisfação é nossa estar aqui com você, agradecer o convite. Da mesma forma. Bosco. Primeiramente, me sinto muito honrado e uma coincidência, não é? Eu estava conversando com você antes de entrar no ar, é que neste mês de outubro está completando exatamente 45 anos que eu desembarquei em Rondônia. Com 25 anos, ia fazer 26 anos de idade. Já pensou, né? Desembarquei jovem, aqui, né? Em Rondônia, jovem. E você era um adolescente. Um adolescente de 14 de 14 anos. Né? Quando ingressei no rádio. E que nós, né, tivemos assim, a alegria de conhecê-lo, porque naquela época só existia uma emissora de rádio aqui na cidade de Porto Velho. E a segunda emissora de rádio estava sendo colocada no ar, que era a Rádio Eldorado do Brasil, que hoje já nem existe mais. E fazia um sucesso danado, né, Bosco? E fazia um sucesso enorme. E você sempre esse jovem ativo, curioso, queria saber, chegou lá junto com o Ivan Gonzaga, que chegou primeiro do que eu aqui, uns 2 meses ou 3 primeiro que eu. E que começou a selecionar jovens, porque aqui não existia profissionais assim. Os profissionais todos estavam na Rádio Caiari na época. Estavam na Rádio Caiari. E foram feitos pela Rádio Caiari, né? E que iniciaram a sua história, a sua vida de radialista na Rádio Caiari. E assim também foi a Rádio Eldorado, a sua história. Quer dizer, ela começou formando os profissionais. Verdade. Recrutando as pessoas que tinham vontade. E você era aquele jovem dinâmico, ativo, sempre com essa alegria, esse sorriso no rosto, que chegou e nós tivemos a satisfação e o prazer de conhecê-lo e conviver com você e você iniciar a sua carreira de radialista naquela época, com menos de 15 anos de idade. E você, Bosco, veio do Nordeste, né? Você já fazia rádio lá, né? Já. Como é que foi para te contratar e puxar o Bosco para Rondônia? Eu vou tentar simplificar essa história, tornar ela rápida, porque a gente sabe que o tempo é curto, mas eu comecei nesse universo de comunicação aí lá pelos 18 anos, mais ou menos. Como redator numa emissora de rádio, depois eu fui fazer o rádio esportivo, fui fazer a rádio comunicação, e aí eu comecei em Pernambuco. Eu sou goiano de nascimento, mas eu sou filho de pernambucanos e me criei na cidade de Caruaru, em Pernambuco. E lá na cidade de Caruaru foi onde eu iniciei, na Rádio Eldorado, na Rádio Eldorado aqui, na Rádio Liberdade de Caruaru, e lá eu fui para outras emissoras, era sempre uma cidade grande, e de lá eu acabei fui contratado para uma emissora em João Pessoa, na Paraíba, na cidade de João Pessoa, e lá eu estava em João Pessoa quando o Ivan Gonzaga, que era um paraibano que conhecia alguém aqui no território de Rondônia, quando o empresário Mário Calixto que decidiu montar uma emissora de rádio, então o William era o nome dele, ele conhecia o Ivan, convidou o Ivan, né? Aí o William convidou o Ivan veio para cá. O Ivan fazia pouco tempo que tinha voltado da Bahia, ele trabalhava na Bahia, mas é paraibano. E aí o Ivan, eu era jovem também, e naquela época eu fui contratado para a Rádio Arapuã, lá de João Pessoa, para fazer o rádio esportivo e viajar, fazendo transmissões de futebol do Botafogo da Paraíba, que disputava o Campeonato Brasileiro daquela época. E aí o Ivan veio para cá e fez um convite, e o Mário Calixto, como era uma pessoa persistente, vem amanhã, eu te mando a passagem, aquela história toda. E eu vim fazer uma experiência aqui,
Isso era mês de outubro, eu tinha acabado de rodar o Brasil transmitindo os jogos do Botafogo, e ele me fez esse convite, eu digo, eu vou fazer uma experiência. Eu conhecia Manaus, eu já tinha passado em Manaus, mas essa região Porto Velho, Amapá, Não Roraima, tinha bebido a água do Madeira ainda, né? Não tinha. E aí eu vim para fazer uma experiência, eu digo, bom, já é final de ano, eu vou fazer uma experiência. Se não der certo, eu volto. E aí, até hoje, dia 23 de outubro de 1978, ou seja, segunda-feira da semana passada, eu completei aniversário de desembarque, de chegada aqui em Porto Velho. E já se vão, nós estamos em 2023, e já se vão 45 anos, ou seja, eu tenho uma vida inteira aqui. Aqui conheci minha esposa, aqui nasceram meus filhos, né? Aqui eu já tenho uma netinha. Enfim, a minha vida está hoje aqui em Rondônia. O Rondônia tem dois momentos, não é? O momento do território e o momento do Estado. Quer dizer, o momento do território, eu tenho todo um público, né, que acompanhou o nosso trabalho nesse rádio, nesse né, momento do território. Até porque o rádio naquela época, você estava conversando que o rádio agora vai ganhar uma nova injeção, o rádio naquela época exercia o papel que a televisão exerce hoje. Porque eu até acho muito bacana quando você apresenta aqui o Jornal da Manhã e diz o Jornal do o rádio na TV, né? O rádio na TV. Muito bacana. Então, o jornalismo do rádio era o que é o jornalismo da TV hoje, com repórteres na rua, fazendo entrevistas, fazendo reportagens, só que não tinha vídeo, era só no áudio. Era o que a gente chama hoje de áudio-reportagem. Era só... Você fazia isso. O Fábio agora me mandou uma mensagem de voz, né? Eu estava ouvindo. O Fábio Camilo, sim, nosso colega nosso aqui. Abraço para o Fábio Camilo. Ele disse, Ivan Gonzaga, o filho de Dona Júlia. O filho da Dona Júlia. Era o slogan dele, né? Era o slogan dele. Ivan Gonzaga. E ele tinha outra que era Em Paz com Deus e com as Imitações. Em Paz com Deus e as Imitações, né, Bosco? É verdade. E o Bosco era o líder de audiência de manhã, né? Tinha uma vinhetinha que dizia, garoto, cadê você? O Bosco Gouveia, ele trouxe aquelas vinhetas, né, Bosco? Era verdade. E pegou mesmo o programa bom, o Bosco bom comunicador, se estabeleceu, o diretor artístico Ivan, né? Sempre lá, e aí comecei no rádio naquela época, convivendo com essas feras, né? O Hoje da Alto de Franco, que era Rômulo Araújo. O Gonzaga, o Shoa, né? O Gonzaga, o Shoa. Vários, Quanta né? gente, e sem falar os meninos da sonoplastia. Nosso amigo Jorge Santos, que já não está mais aqui. O Jorge Clodomir, Santos, né? Clodomir Santos. E fazia a seleção para ti, né, Bosco? É verdade. Então, eu lembro que quando na Rádio Eldorado, nós tínhamos ali algumas colegas de trabalho. Eu me lembro que uma delas era Sara Santos, a outra, não lembro agora o nome dela, que era para ler as cartas, atender os telefones. O que você vê fazer hoje na televisão, a gente fazia no rádio. Fazia no rádio naquela época. Fazia no rádio naquela época. Então, as pessoas, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha internet, as pessoas se comunicavam por telefone, era telefone físico, aquele grandão, ou o orelhão. O orelhão, né? Ou o famoso orelhão, você colocava uma fichinha e ligava, ou mandava uma cartinha, ou ia lá na rádio. Verdade. Muita gente ia na rádio, né? É verdade, muita gente. Muita gente, tinha até um auditório lá na rádio, né? Tinha. E tinha aquela curiosidade de conhecer, né? O profissional. O profissional, né? O radialista, o comunicador, porque não tinha imagem. Não tinha imagem, então era áudio. Bosco, naquele tempo, do então território de Rondônia, foi quando chegou o governador Teixeira, né? Sim. Para implantar a transição, né, do Estado. Exatamente. De território para Estado naquela época, né? Naquela época, em 79, quando eu cheguei aqui era o Guedes, o governador. Humberto Guedes. Humberto Guedes era o governador, era um militar também, e o Jorge Teixeira era prefeito de Manaus, que fez uma revolução em Manaus, que abriu ruas em Manaus, que alargou avenidas, fez um grande trabalho lá. E foi designado para vir criar o estado de Rondônia. Exatamente. Eu lembro bem que quando eu cheguei aqui, Rondônia tinha 5 municípios só. Era Porto Velho,
Porto Velho, Ariquemes, Porto Velho, Guajará, Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Pimenta Bueno e Vilhena. E Vilhena. Eram esses 5 municípios. E aí o Teixeirão criou 10 municípios, porque para passar estado naquela época exigia pelo menos 15 municípios. Exatamente. Então ele criou 10 municípios, dando estrutura nos 10 municípios. Você aí do interior do estado, ainda tem muitos municípios com as rodoviárias, que foi ele construído por ele, Câmara Municipal, e era no Prefeitura. também, né? Núcleo Urbano de Apoio Rural do INCRA, né? Exatamente. Que se transformou em prefeituras, em prefeitura e municípios no estado de Rondônia. E verdade. Hoje em Rondônia tem 52 municípios, quer dizer, já é o terceiro estado em economia e em população da região norte. E agricultura também. No agronegócio. No agronegócio, Enfim, o terceiro estado da região norte do Brasil. Verdade. Tá certo? E o Bosco também foi um que montou a primeira equipe, a segunda equipe de esportes, né? Sim. Porque tinha a equipe G35, que era da Rádio Caiari. Da Rádio Caiari. E depois foi montada a equipe de esporte da Rádio Eldorado. Da Rádio Eldorado. Que transmitia com também gente tudo, nova. né? Com gente nova. Exatamente. Era uma equipe de esportes eclética, quer dizer, que transmitia, naquela época, o esporte tinha basquete, tinha vôlei. O Joer, né? Tinha os jogos da escola, futebol de salão, atletismo, tudo que fosse, né? Tudo era transmitido ao vivo pela emissora Verdade. de rádio. Ou seja, o rádio fazia o que a televisão faz hoje. Contando, né, Bosco, aquela história através da linguagem do rádio. Da linguagem e a do pessoa rádio. formava a imagem mental, né? Isso. Porque o rádio é isso, né? Você está ouvindo uma narração de futebol, aí a sua mente vai criando toda aquela... de acordo com o contexto que o narrador... Transmite, o Bosco, que era um grande narrador esportivo, né? E tinha a equipe de pista, né, Bosco? Tinha os repórteres de pista para que poder... complementavam uma descrição do lance. Você fazia o lance, um lance de gol, né? Ataca pela direita e tal, isso, ataca pela direita, chutou, e aí, Vitor Júnior, aí ele fazia a descrição, foi um lance sensacional e tal. Bosco, o que marcou mais para ti nessa tua carreira, aqui no início, né, quando você chegou em Rondônia, naquela época e que você guarda até hoje, do rádio? O carinho das pessoas. Eu acho que o carinho das pessoas é o mais importante. E naquela época, a valorização do profissional. O radialista era valorizado como hoje é um influencer. Eu digo o seguinte, que o radialista daquela época era o influencer de hoje. Tá certo? Exatamente. Era o influencer de hoje. Então, ele tinha. Hoje o influencer tem milhares, dezenas, milhares e milhões de seguidores, e os radialistas tinham dezenas, centenas, milhares de admiradores. A diferença é essa, da nomenclatura. Seguidores para admiradores. Então você tinha, as pessoas admiravam o seu trabalho. Isso é que é bacana. Isso é o que fica dessa época. Então, quem nasceu de 90 para cá, do ano 90 em diante, já conhece os comunicadores de televisão e quem nasceu e os influencers. Verdade. Tá certo? E os influencers conhecem essas pessoas, são seguidores delas. Então, as crianças que hoje sabem mais que os pais no celular, conhecem os influencers. Naquela época, admiravam os radialistas. E a comunicação era por carta também, né, Bosco? Por carta. Pelo correio, né? Pelos correios. Chegava muita carta, na portaria da emissora, era uma caixa grande assim para receber as caixas. E as pessoas vinham deixar na porta da rádio. Vinham deixar na porta da rádio. Enfim, era impressionante esse momento. É uma época que é saudosa, saudosismo, a gente está falando um pouco aqui, mas para quem é da época de hoje, por exemplo, quem vive o mundo de hoje, que é um mundo instantâneo, onde cada um é um comunicador. É verdade. Tá certo? Cada pessoa. Para todo mundo. Para todos. Cada pessoa é um comunicador. Sociais, né? Quer dizer, então, hoje a gente tem fake news. Naquela época, fake news já era mais difícil. Mais difícil, é verdade. Porque você ou tinha o jornal impresso, ou a revista impressa, ou o rádio. Então, você passar uma notícia falsa no rádio era um perigo. Verdade. Era um perigo.
era um perigo de morte até. Então, hoje não. Hoje você pega o seu celular e cria uma notícia e você... Joga para o mundo joga inteiro, pro mundo Daqui inteiro. a pouco ela está nos 4 cantos do mundo. Né? Não é verdade? Quer dizer, essa é a diferença. Agora, são dois tempos distintos, tá certo? Quer dizer, nós tivemos a satisfação de viver aquele momento e estamos vivendo um novo momento. E o que é bacana é que nós que vivemos aquele momento estamos vivendo esse novo momento, verdade, tá certo? E usufruindo do que esse novo momento nos permite. Proporciona, né, em termos de rapidez, eficiência, né? Até uma certa segurança, entre aspas, né? Sim. Porque com o advento dessas novas mídias, nós temos que ter muito cuidado, né? Muito. Até para não cair... Muita cautela. Você tem que cuidar com o que você fala, com o que você diz. É como meu filho fala. Nós vivemos uma época de mimimi. Verdade. Então, qualquer coisa que você fala, alguém já vai estar se ofendendo, alguém já vai estar... Naquele tempo não tinha isso. Não existia. Era um mundo mais simples. Mais simples, mais humano, né? Com mais calor humano. Mais calor humano, né? Eu acho que nós fomos perdendo um pouco do calor humano. E nós fomos nos distanciando uns dos outros. Verdade. Hoje nós somos, você está aí e eu estou aqui, você está se comunicando com o teu operador de áudio ali pelo celular. Esse é o mundo de hoje. Você tá em casa, cada um está com seu celular vendo seu mundo. Você vai num restaurante hoje, Bosco, às vezes você fica surpreso, porque tem um prato aqui, outro ali, outro lá, e cada um com o celular na mão, e você não vê as pessoas se conversarem entre si, né? Não vê. Nem para perguntar para o outro se a comida está saborosa. É verdade. Então esse é o diferencial desses tempos que nós vivemos hoje. Rafael, nós temos um giro aí. Então vamos a um giro e continuamos já com a entrevista com o nosso colega, nosso amigo Bosco Gouveia, falando aí do rádio, falando da sua vida, falando da trajetória do estado de Rondônia, da comunicação aqui no estado. É um lá e outro cá, que nem dizia o nosso amigo Paulo, que foi embora. Exatamente. Né? Que está também no outro plano. Outro plano. Um abraço aí aos nossos telespectadores. Vamos rápido e já voltamos. O seu Jornal da Manhã. O rádio na TV está no ar. O seu Jornal da Manhã. O rádio na TV está no ar. São 8h23 e nós estamos entrevistando aqui no Jornal da Manhã o radialista, advogado Bosco Gouveia, ele que depois do rádio, ele começou a sua carreira como funcionário público, né, Bosco? Isso. E depois se graduou primeiro em letras, depois em direito, né? Isso. Conta essa história aí. Rapidão. Rapidão. Ainda na década de 80, no ano de 84, veio um grupo de São Paulo aqui, já estava para a movimentação para a eleição do primeiro governador do estado de Rondônia, que foi o Jerônimo Santana, que foi o primeiro governador eleito. E aí veio uma equipe de São Paulo que arrendou a Rádio Caiari na época, Brasil Norte Comunicações, Brasil Norte, Luiz Ivoiro, que era o homem responsável pela comunicação desse grupo. E aí, nessa época, eu ainda estava na Rádio Eldorado, recebi o convite para ir para a Rádio Caiari, pelo Luiz Ivoiro, fui para a Rádio Caiari. E no ano de 84, no finalzinho já do ano, houve aí uma janela de contratações para ainda o estado o novo estado de profissionais, de comunicadores, e eu fui contratado pelo estado nessa época. Foi exatamente quando a Câmara Municipal de Porto Velho, que passou a ser
Câmara Municipal, porque antes da Assembleia Legislativa ela era a Câmara Municipal do território de Rondônia. Território de Rondônia, ela né? funcionava como uma assembleia, tinha vereador de Paraná, vereador de Guajará-Mirim, que era vereador na Câmara Municipal de Porto Velho. E aí eu fui contratado pelo Estado e fui cedido para a Câmara Municipal para organizar, estruturar ali a assessoria de comunicação. Eu fiquei 4 anos e quase 5 anos, 4 anos e meio ali na Câmara Municipal. Valdemar Marinho primeiro foi o João Coelho, foi quem me levou. João Coelho, né? O vereador João Coelho, que era o presidente nessa época, depois Valdemar, eu fiquei 4 anos lá, e dali fazendo rádio. E o jornal O Estadão na época, né? Aí depois voltei para o Estado, fiquei um tempo no Estado, e fazendo rádio esportivo, no final de semana. No ano de 93, quando montaram o Diário da Amazônia, eu fui convidado para ir para o Diário da Amazônia, eu fui para o Diário da Amazônia. 93, né? Você tinha uma coluna lá, né? Isso, eu era editor de esportes. E também auxiliava na secretaria do jornal como editorialista e tal. Mas em 93 também eu recebi um convite para ir para o Tribunal de Justiça, para a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, que tinha uma turma de Minas Gerais que veio para cá, compunha a assessoria do Tribunal de Justiça, e foi embora, esse contrato findou, eles foram embora, e eu entrei no Tribunal de Justiça para a assessoria de comunicação e fiquei no Tribunal de Justiça até o ano de 2007, conduzindo a assessoria de comunicação, estruturando também lá a assessoria de comunicação, até o ano de 2007. No ano de 2007, eu recebi um convite estava criando a assessoria de comunicação no Ministério Público do Trabalho, eu recebi um convite para vir assumir esse cargo. Eu vim para o Ministério Público do Trabalho. A partir de 93, eu me distanciei do rádio. Aí se afastou do rádio. Aí eu me afastei porque eu passei a ter dedicação exclusiva na área de assessoria de imprensa. Certo. Então, eu vim para o Ministério Público do Trabalho, e no Ministério Público do Trabalho de 2007 eu ainda estou até hoje lá. Em 2016 eu fui transposto para o quadro da União, né, como servidor federal. Então já vão 7 anos como servidor federal, 7 anos e 10 meses. E estou no Ministério Público do Trabalho até hoje. Então não é por falta de idade, nem por falta de tempo de serviço de contribuição, né, que eu não estou aposentado. É como dizia para mim sempre o desembargador Antônio Canto, quando ele me encontrava: "E aí, Bosco, já aposentou?" "Não, não, trabalhando por conveniência." Eu digo: trabalhando por conveniência. E Bosco, e o esporte? Ainda faz esporte? Bem, através do... tive uma boa atuação na Rádio Cultura, quando ainda era da Fundação, Uniron, né? Ainda era da Uniron. Isso através de meu filho. E meu filho, contaminei meu filho com esse negócio de esporte. De esporte, então, né? O Sandeymar. O Sandeymar, né? Ele gosta muito do esporte, né? Hoje ele tem uma web rádio só para fazer futebol, só para transmitir futebol, que é a Capital FM PVH, é a web rádio dele. Então, mas para fazer futebol mesmo. Só narrar, né? Para transmitir. Ele narra tambem? Ele hoje é o narrador. Eu só comento. Né? Hoje eu só comento. Inverteu, né? Inverteu. Hoje eu só comento. Então tem duas resenhas semanais. Uma na terça, outra na quinta-feira à noite, no Mundo da Bola, da Capital. Para falar de futebol, para não perder né? o vínculo. O vínculo também, né? Então hoje eu já estou começando a ficar conhecido por esse lado do esporte. Do esporte, né? É isso aí. Olha quem está chegando ali. Olha aí o Fábio. Olha quem está chegando, o Fábio Camilo. O Fábio. Tudo Fábio, bem, senta Fábio? aí para acompanhar a entrevista aqui com o Bosco, né? O Fábio ainda agora mandou a mensagem falando do filho da Dona Júlia, né? Exatamente, Ivan Gonzaga, o filho o Fábio da Dona morou Júlia. em Jaru, né, Fábio? Um tempo, né? Com o Ivan, né?
Trabalhou com o Ivan, né? Conheceu? Não, trabalhei na Rádio Chico Araújo, Certo. que hoje é do Fala Mureta, né? Sim. E o Ivan trabalhava na Rádio Silvernante. Do Silvio Hernani, é verdade. Trabalhou muitos anos, né, o Ivan, lá no Jaru. Trabalhou. Verdade. Bosco, e o que você tem para a gente fechar esse papo, né? Sim. Que se a gente for conversar aqui, eu e o Passa a Bosco, manhã inteira. vai a manhã inteira, né? O que você hoje pensa de Rondônia, pensa de fazer quando deixar o Ministério Público Federal, porque você, cumprindo a tua etapa lá, vai ter que Sim. partir, né, para uma outra atividade, já que você não para mesmo. É verdade. Então, Bosco, o que você pretende fazer? É continuar nesse meio da comunicação. A gente não tem como se desligar. Se desligar, né? Não tem como se desligar, não é, Fábio? Não é Vitor Júnior. A gente não tem como se desligar. É verdade. Talvez não utilizando o tempo todo, mas a gente não vai ter como se desligar. Hoje no mundo é difícil você se desligar da comunicação. Não tem como, tá certo? E você, Bosco, o que você tem a deixar de mensagem para os nossos telespectadores? Você como um comunicador, um membro do rádio de Rondônia, um cara que tem história, que conhece a história de Rondônia como ninguém. Você pretende escrever um livro sobre isso? Sim, já passou pela tua cabeça? Não? Já passou. Até aproveitar enquanto tem muita coisa na memória, porque muita já vai esquecendo. Vai passando, né? Vai passando, vou ter que procurar os amigos para me recordar certas coisas, né? Tá certo? Essa é uma das atividades que eu pretendo desenvolver para ocupar meu tempo, quando disser assim, não, eu agora vou dar um tempo para um pouco na rotina diária de acordar 8 horas e ir até 18 horas cumprindo o compromisso laboral de trabalho. Então pretendo fazer isso, né? Até porque tem muita coisa da história de Rondônia e da história de Porto Velho que os mais novos, que essa nova geração não sabe, né? Não sabe, precisa saber que a gente encontra pessoas, Porto Velho era muito bom. E hoje, Porto Velho é bom? Como é Porto Velho hoje? Para quem vive em Porto Velho hoje, é bom. Agora, para quem viveu Porto Velho naquela época, Porto Velho é diferente, porque Porto Velho era uma cidade que não tinha violência, quer dizer, como hoje, né? Porque uma cidade como hoje, enfim, mas lembrar um pouco do que foi Porto Velho, do que Porto Velho pode ser com os tempos atuais. Então, essa é a nossa proposta para o futuro. Bosco, hoje Porto Velho é uma cidade que tem aí inúmeras coisas, inúmeras atividades, e hoje também é um centro de formação, né? Sim. E muitas faculdades, universidades estão instaladas aqui, muitos filhos daqui tinham que ir embora, buscar formação fora. Hoje, aqui virou um centro acadêmico, né? Porto Velho, né? Eu lembro bem, quando eu cheguei aqui, só tinha de educação superior. De educação superior, eu já vou encerrar, da educação superior, só existia um núcleo do Pará. Do Pará, depois veio a Unir, né? Aí depois veio a Universidade Federal de Rondônia, que eu me orgulho muito de ter feito o primeiro vestibular dessa instituição, de ser um dos primeiros alunos dessa instituição, ter um diploma número 007 do curso de letras da Unir, me orgulho muito disso. E hoje, Porto Velho é uma cidade universitária e temos outras cidades universitárias no estado de Rondônia, Cacoal, Ariquemes, Vilhena, né? Tá certo? Ou seja, então é um centro universitário o estado de Rondônia. Então você não precisa mais ir para lugar nenhum para fazer bons cursos e todos os cursos que você puder imaginar. Bosco, eu quero agradecer a tua presença, franquear o microfone para você mandar um alô para a tua esposa, para os teus filhos, teus netos. Isso. E o que você julgar necessário, e outras oportunidades nós teremos para prolongar esse papo, que eu achei muito pequeno o espaço de tempo e muito rápido, né? Okay. Para aquilo que você tem para nos transmitir. Falar outras histórias. Eu é que te agradeço muito. Você me encontrou casualmente ali no café da manhã e aí me fez o convite, eu fiquei muito honrado. Dá uns start na gente, né? Dá uns estalos assim, e foi muito bom, porque este é o ano que eu estou completando o aniversário. E é uma homenagem que a gente faz a você como um comunicador,
como um homem de televisão, de rádio e também como um funcionário público exemplar que você é, Bosco. Muito obrigado, gratidão por tudo. Então, Vitor Júnior, fico muito grato, tá certo, pelo convite. Já vai fazer parte das minhas memórias, das minhas histórias, essa entrevista, que ela veio a calhar. Então, um abraço e um beijo aí para a dona Marluce Medeiros de Souza, minha esposa, o Sandemar Medeiros, a Selmara Medeiros Gouveia, Sandemar Medeiros Gouveia, minha netinha, né, Lorena Fadu Gouveia, né? A minha nora, a Rose Fadu, a mãe da Lorena. Então, essa é a minha família aqui. E aos meus amigos eu quero agradecer. Encontro muita gente ainda, às vezes no mercado, Bosco Gouveia, a gente relembra esses tempos igual a gente está fazendo aqui agora, igual eu encontrei. Então, muito obrigado, sucesso, continue fazendo esse rádio na TV, que é muito bacana. Para você ter uma ideia, o Jornal do Rádio é como o Vitor Júnior faz aqui na TV Informe na Hora. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço a vocês, obrigado. Esse foi o Bosco Gouveia. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos e fiquem com Deus. O seu Jornal da Manhã. O rádio na TV está no ar. Conheça a água mineral Mina Linda. Gostosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH.